Se fosse muito forçado, poderia ficar meio, tá ligado? Meio idiota, tá bom, vou ser o bonzinho. Então vamos lá, gente, agora esse vídeo pra falar tudo de spoiler que teve em Superman, tá? Então tá aí o aviso de spoiler, vou falar todas as polêmicas, né? Cena pós-créditos, participação especial que teve no filme. Uma das principais polêmicas, teve uma grande mudança que o James Gunn fez na história do Superman, que é em relação aos pais biológicos dele, né? Que na realidade agora eles são do mal, aparentemente, né? Todas as versões, né? Não todas, tá? Isso que ele fez aqui no filme não é uma coisa original 100%, mas em grande maioria das versões, o que acontece? O Clark Kent, né, o Kal-El, que é o Superman, ele é enviado pra Terra e eles mandam uma mensagem muito bonitinha pro Kal-El, né, pô, vá lá, ajude as pessoas da Terra e não sei o que, seja uma boa pessoa, blá blá blá. Aqui a gente descobre que na realidade o Clark, né, o Kal-El, teve ouvindo essa mensagem achando que era uma coisa positiva, que ele foi enviado aqui pra salvar e pra ajudar as pessoas da Terra, mas a gente descobre que na realidade aquela mensagem tem uma segunda parte, né, a engenheira junto do Lex Luthor, eles decifram lá e a gente descobre que na realidade o Jor-El, né, e a mãe do Superman, os pais dele, mandam ele pra Terra pra ele dominar a Terra, trazer a glória de Krypton de volta. É meio que uma coisa que me lembrou um pouco Invincible, né, pra quem viu Invincible, lá o Império do Omni-Man e tudo mais. Eu achei isso uma mudança muito interessante, tô vendo gente bem, uma galera meio dividida em relação a isso. Eu acho que é uma mudança sim em relação a uma coisa importante ali da história do Superman, mas não do personagem do Superman. Então você fazer essa mudança, você não muda o personagem do Superman, o core ali do personagem ainda se manteve. Então eu acho que, cara, a mudança fez sentido pra história, eu acho que funcionou muito bem. Lá depois a gente tem aquela conclusão onde no final, ele em vez de estar ouvindo, quando ele tá se recuperando lá, né, ele em vez de estar ouvindo aquela mensagem dos pais biológicos, ele tá ouvindo as mensagens dos pais verdadeiros dele, né, os Kent lá, que realmente criaram ele, né, os pais adotivos dele. E faz todo sentido, eu achei muito legal isso. O próprio James Gunn já falou numa entrevista, né, que isso existe precedente disso nos quadrinhos. No meu vídeo sem spoiler, eu comentei, caso você não tenha visto, eu comentei bastante sobre o filme ter muita coisa, né, a minha principal crítica em relação ao filme foi ter muita coisa e acabando tendo pouco tempo para desenvolver uma das coisas. E aqui agora no vídeo com spoiler eu posso dizer exatamente o que me incomodou mais em relação a isso, que foi justamente essa questão dos pais, porque o filme tem muitos plots, tá? Tem o plot lá dos países que estão em guerra, tem o plot da galera do Clarim Diário, tem o plot do clone do Superman e tem o plot dos pais, né, da mensagem dos pais biológicos e tudo mais. Para mim, desses todos, o mais interessante é a da mensagem dos pais. O entendimento, o aprendizado que o Clark vai ter durante o filme é ele ver que os pais dele verdadeiros sempre foram, né, os Kent lá em Smallville, que criaram ele, né? E aí no final, a gente tem a cena final, ele assistindo ali os clipes da infância dele com os pais, que é muito bonito, cara, é muito legal, é emocionante, funcionou, mas eu acho que teria sido mais emocionante ainda e mais impactante, teria mais, sabe, se o filme tivesse focado nisso, se a gente tivesse visto mais dos pais dele. Tem lá a hora que os pais ligam e aí ele, pô, não consegue falar com os pais direito, né, quando ele tá se recuperando lá na Fortaleza da Solidão pela primeira vez, ele tá ouvindo a mensagem dos pais biológicos, né, e não dos pais adotivos. Então a gente tem algumas coisas ali mostrando que, pô, tá ligado? Ele ainda tem que aprender isso. Só que foi pouco, eu acho, sabe? E aí um exemplo que eu falei, né? Eu me referi isso no meu vídeo sem spoiler. Um exemplo de como o James Gunn já fez isso muito bem foi no Guardiões da Galáxia 2. Spoiler aqui para Guardiões da Galáxia 2 para quem não tenha visto. Mas quando o Peter Quill no final do filme conclui, né, ele entende que o pai verdadeiro dele foi sempre o Yondo, né, ele sempre procurou por um pai, né, ele encontrou um pai ali no Ego, né, o planeta vivo, só que ele descobre que na realidade sempre o pai dele já tava do lado dele, que é o Yondo, cara. E naquele filme é muito emocionante, é muito impactante ali, e eu acho que o James Gunn poderia ter focado um pouco mais nessa questão dos pais pra ter esse impacto maior no final, apesar de ter funcionado. Eu acho que a cena no final aí, ele assistindo os clipes na infância dele ainda foi emocionante, ainda funcionou, mas eu acho que poderia ter sido ainda mais intenso, ainda mais forte e mais impactante. Se o filme tivesse focado um pouco menos em algumas outras coisas, focado mais nessa relação dos pais, entendeu? Outra coisa que eu queria comentar, né, que tem a ver com spoiler, é a aparição ali do clone do Superman, né, que é o Ultraman, é o clone do Superman. É uma grande teoria aí que já tava rolando há muito tempo, né, esse personagem mascarado aí, por quem será? Provavelmente vai ser o clone do Superman e não deu outra. Eu achei interessante, acho que funcionou. Mas, de novo, é mais uma coisa que, tipo, a gente poderia ter tido um filme inteiro só pra tratar a questão de clone do Superman, tá ligado? Mas eu queria falar sobre isso aqui porque eu vi uma teoria muito interessante. No final do trailer, no final do filme, ele cai naquele buraco negro e a gente não vê ele morrer mesmo, né? Ele cai naquele buraco negro e tem uma teoria rolando aí bem forte que ele pode, talvez, voltar e virar o Bizarro, né? O Bizarro é uma versão meio oposta do Superman, vamos dizer assim, que é o Superman maluco, esquisito, tem um S ao contrário, né? Uma versão
literalmente meio uma versão pós-Superman. Eu acho que seria bem interessante, é um vilão muito famoso, né, do lore do Superman. Eu acho que isso pode rolar. Uma coisa que eu queria comentar aqui também, quase que eu esqueço, é como eu achei muito legal que eles fizeram o Lex Luthor estar envolvido nas cenas de ação sem ele estar nas cenas de ação, né? Porque o Lex Luthor é aquela coisa. Ele fala isso no filme, né? A parada dele é o cérebro dele, é a genialidade dele. E ele consegue usar o Ultraman literalmente com um videogame. Eu achei muito maneiro. E aí no final, quando ele tá gritando lá, dando golpe no Superman, eu achei muito bom. O Nicholas Hoult, de novo, tem que ressaltar isso. Ele mandou muito bem como Lex Luthor. Um dos melhores casts no filme. Foi bom demais. Falando, né, de cenas de, assim, de maneira de ação, outra cena que também eu não podia falar muito no meu vídeo sem spoiler. A cena do Senhor Incrível, quando ele tá com a Lois, chegando lá pra achar o túnel do universo Pocket lá, aquela cena é muito incrível, com a música tocando, muito estilo James Gunn ali mesmo, né, a gente vai pegar o James Gunn ali, acho que funcionou demais. E falando desse universo pequeno ali que o James Gunn criou, cara, eu achei muito maneiro a estética bizarra que aquilo ali tinha, tá ligado? Tudo muito estranho. O carinha que controlava a navezinha que eles andavam lá dentro, tipo, um alienígena tudo esquisito. Eu vi uma galera achando que pode ser um marciano branco, né? Que no negócio da DC tem os marcianos brancos e os marcianos verdes. Aqueles macaquinhos, mano, que são haters. Eu achei isso muito engraçado. São haters da internet, tá ligado? E a gente vê literalmente, cara, literalmente tem gente no Twitter hoje em dia xingando esse filme, parecendo que são os macaquinhos lá que ficam tweetando, mano. Porque, meu Deus do céu, tem cada coisa que eu vejo as pessoas falando desse filme que não faz o menor sentido, cara. Mas enfim, meu Deus. Então eu achei isso muito bom, achei que funcionou demais. O Metamorfo, já falei isso no meu vídeo com spoiler, né? Sem spoiler, perdão, mas o Metamorfo eu também gostei muito. Uma coisa que eu fiquei um pouco assim é o bebê dele maluco lá. Será que isso é pra ser tipo um teaser de alguma coisa que a gente vai saber um pouco mais? Porque a gente viu o bebê maluco lá, bebê Joey, se eu não me engano é o nome dele. E aí depois tem uma cena quando tá tendo lá o conflito dos países, o Metamorfo tá vendo a televisão e ele tá lá com o bebê e dá a entender que é a mulher dele, né? Será que a gente vai ter mais algum projeto com o Metamorfo pra saber qual é dessa mulher, qual é do bebê? Eu fiquei bem interessado em relação a isso. Falando desse conflito dos países, também foi um plot muito interessante, né? Um foco bastante no filme. E aí, de novo, é outro plot que é grande o suficiente pra ser o filme inteiro sobre isso, entendeu? A gente poderia ter um filme inteiro sobre a questão dos pais, um filme inteiro sobre a questão do clone, um filme inteiro sobre a questão do conflito dos países. Mas eu só falando assim, eu achei maneiro essa questão do conflito dos países pela cena, principalmente naquela cena longa da entrevista, né, que a Lois dá pro Clark. Eu achei principal aquela minha cena favorita, assim, sabe? Que ali a gente vê a humanidade dentro do Superman. Ele fala, cara, as pessoas iam morrer, eu precisava fazer alguma coisa. Ela, mas você tava representando os Estados Unidos. Cara, não tava representando os Estados Unidos, eu fui lá pra salvar as pessoas. Ele se estressa, ele tem emoções, cara. Isso, de novo, David Cornsworth mandou bem demais nessa cena, no filme todo, mostrando a emoção do Superman. E uma coisa também, né, o filme, ele realmente muito foca em falar, o Superman é um exemplo de tudo de melhor que a gente tem que ter no ser humano, né? De bondade, de esperança, de empatia e tudo mais. Se fosse muito forçado, poderia ficar meio, tá ligado? Meio idiota, tá bom, vou ser o bonzinho, tá ligado? Ficar muito nada a ver. Só que o James Gunn conseguiu montar isso de uma forma boa, nessa cena que ele tá discutindo com a Lois. Até inclusive na cena que eu achei muito legal, ele fala que ele vai se entregar lá pro governo, né? E eles estão discutindo sobre isso e tal. E aí tem lá aquele planeta maluco, aquela alienígena gigante maluco, né? Que a gangue da justiça tá lutando. E eles estão falando de novo sobre essa questão de como ele vê o bom nas pessoas, ele vê tudo uma coisa muito bela, né? E ele fala, cara, esse bagulho, isso que é o punk rock, né? O punk rock, na realidade, é essa bondade em mim, tá ligado? Eu achei isso muito legal, essa frase funcionou bem demais. Então tem vários momentos assim no filme, também no final, quando ele tá dando monólogo pro Lex Luthor, que poderia de novo acabar ficando meio cringe e tal, não fica, cara. Ele fala, meu irmão, que o Lex Luthor fala, tu é um alienígena, vai se ferrar. Ele fala, cara, eu sou alienígena, mas eu sou humano, cara, sou humano aqui, ó. Eu posso ser nascido como um alien, mas eu sou mais humano que muito humano. Ele é o exemplo de como um humano deve ser. Então eu achei muito legal essa cena, e de novo o David Cornsworth, eu acho que ajuda demais nisso, a entregar muito bem. Falando dessa cena também, quando o Krypto ataca ali o Lex Luthor, eu achei esse cena mais engraçado, eu achei muito bom aquela cena, foi muito legal. Pra encerrar aqui, pra falar de spoiler, né, eu acho que a gente tem que falar da Supergirl aparecer ali no final, né, eu achei muito maneiro ela aparecer, eu jurava que ela só ia aparecer na cena pós-créditos, eu achava que ela ia aparecer porque a gente sabe, né, que o filme dela é o próximo, que já tá sendo gravado, se não já acabou de gravar, então já imaginava que ela ia aparecer, mas eu achei que ia ser na cena pós-créditos, inclusive a cena pós-créditos achei um pouco decepcionante. Gostei da primeira, gostei das duas, assim, tipo, é legal, tá ligado? A cena dele lá na lua com o Krypto é bonitinha, baita papel de parede pro computador, né? E a outra piadinha que ele faz lá com o Senhor Incrível também é engraçado. Mas eu tava achando que a gente ia ter um teaser de alguma coisa interessante, né? Nessa cena pós-crédito. Mas tudo bem. Eu acho que a aparição dali da Supergirl funcionou já como esse teaser pro futuro, né? E eu achei muito legal da gente ver ela como ela é mais loucona. Ela chega toda bêbada lá e tal. O Clark fala disso, né? Ele fala, pô, ela gosta de sair viajando pra outros planetas, encher a cara e tal. Porque a Supergirl, cara, o que é interessante nela não é que ela é um super-homem mulher. Não é isso. Ela é uma personagem completamente diferente. Ela não é essa boazinha, o
garoto bom moço que o Superman é. Ela não tem nada a ver, ela é uma bem mais rock, tá ligado? Vamos dizer assim. Apesar, né, do Clark falando que ele quer o punk rock, né, com a bondade, mas assim, vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Então eu achei muito legal ela aparecendo ali. Inclusive a atriz que vai fazer ela é Emily Alcock, né, que fez Casa do Dragão, vai pros fãs de Game of Thrones, né? Ela fez a versão mais jovem da Rhaenyra, mandou muito bem na série, então acredito que ela vai mandar muito bem com a Supergirl. E o roteiro aí do filme da Supergirl tá sendo elogiado pra caraca por todo mundo, então eu tô muito ansioso pra esse filme dela, tá? Tô bastante ansioso mesmo. Mas é isso, gente, eu acho que comentamos tudo aqui com spoiler. Esse vídeo foi um vídeo um pouco mais solto, só pra comentar algumas coisas de spoiler mesmo que eu queria falar aqui, que eu não podia falar no vídeo sem spoiler. Então eu recomendo que você assista lá meu vídeo sem spoiler pra ver mais a minha crítica e minhas opiniões em relação ao filme, beleza? Mas é isso, se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, cara, tô na meta de 5 mil inscritos, se puder ajudar aí, fico muito, muito grato. E comenta aqui embaixo, o que você achou de Superman, o que você achou da participação do Supergirl, toda esse ano desenvolvendo spoiler, da polêmica aí que tá rolando em relação aos pais dele, né, os pais biológicos dele, deles agora serem talvez do mal, né. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam disso tudo, beleza? Tamo junto, se vê no próximo vídeo, um abraço, tchau, tchau.